E se eu te contar que durante muitos anos da minha vida eu não estava pronto para amar e eu também não estava pronto para ser amado. O que eu vou te contar agora é a minha história real, é a minha história de amor e talvez durante essa história você também encontre a sua. A minha relação com o amor na minha infância, no meu modelo de relacionamento familiar, foi uma conexão com amor com muitas ausências, com coisas que não foram faladas, com sentimentos que eu não conseguia colocar para fora, porque eu não me entendia e eu achava que as pessoas ao meu redor, como a minha família, também não me entendia, porque se nem eu me entendia, como que eles iriam me entender? Então, tudo começou na minha vida com ausências, com coisas que foram reprimidas, coisas que eu fui guardando, porque eu não conseguia ser eu, pelo medo de não ser aceito, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado. Então tudo começou com essas sensações de medo, de rejeição, de abandono, de não aceitação. Então os primeiros afetos da minha vida, eles estavam muito ligados a esses medos, a essas sensações, a essas ausências. Eu fui aprendendo que amar era perigoso, que sentir demais era perigoso, que me expressar demais era perigoso. E ali foi nascendo o meu primeiro medo, o medo de ser abandonado se eu me mostrasse por inteiro. Então a primeira coisa que foi acontecendo a partir da minha adolescência, quando começou a minha vida amorosa, de fato, comecei a ter os meus relacionamentos, foi essa coisa da não aceitação. Então eu atraía pessoas onde eu me anulava, porque eu vim desse modelo familiar, dessa infância, onde eu de alguma forma me anulava. Eu não conseguia ser verdadeiramente eu. Eu demorei muito para começar a ser eu, de verdade. Eu tô nesse processo ainda, né? Porque são tantas máscaras que a gente vai usando que é um processo, e esse processo ele vai até o fim da nossa vida. Ele tem uma continuidade. Então, aquilo que eu vivi na infância, eu fui levando depois para a fase da adolescência, para a fase adulta. A gente carrega. Isso aqui é muito importante. Não é assim, eu vivi um modelo afetivo lá com os meus pais, com os irmãos, com a família em geral, e aquilo lá ficou na infância e agora eu criei um modelo novo afetivo. A gente não cria um modelo novo de afeto até que a gente tenha consciência, autoconhecimento, a gente repete. Então os padrões se repetem lá de trás, lá daquele modelo. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vivia um modelo de afeto familiar, onde eu não era eu, onde eu não conseguia me expressar. Até hoje, eu tenho, às vezes, eu vou falar de algo mais profundo, ou algo mais, sei lá, mais emocional, mais sentimental, ou algo que ainda não está 100% resolvido em mim, minha garganta começa a dar uma fechada. Eu vim trazer esse tema aqui hoje, de me vulnerabilizar, contando a minha história de amor, minha história com os meus relacionamentos. Eu vou contar tudo. Espero que eu consiga contar tudo para você sobre como foi minha vida amorosa até chegar no dia de hoje. A garganta ela já começa a dar uma fechadinha. Isso aqui para mim, isso sempre foi assim para mim. Cada vez menos. Antes fechava muito, eu ficava até com inflamação na garganta quando eu tinha algo para colocar para fora. E isso ainda é uma forma de expressão do meu corpo. Meu corpo ainda se expressa dessa forma, ele tenta fechar quando eu vou me vulnerabilizar. Então, esse primeiro modelo de afeto, ele foi marcado por essas ausências de mim. Eu me ausentava de mim, eu achava que eu não seria aceito, né? E depois eu botei isso na minha mochila. Todo mundo tem uma mochilinha que vai carregando pela vida, com as suas memórias, com as suas experiências, e dentro da minha mochila tinha essa ausência de afeto. Tive e tenho, né, pais maravilhosos, tenho uma mãe maravilhosa, meu pai já faleceu, mas também era maravilhoso, uma irmã maravilhosa, muito presentes, muito unidos, mas eu não conseguia ser eu. Isso aqui é muito claro para mim. Eu era
quase que um personagem, né? Eu interpretava um papel ali dentro daquela família, por muitos anos interpretei um papel. Eu tentava ser um pouquinho mais eu, mas era muito difícil. E o que pegou para mim muito foi a questão da sexualidade. Então, quando eu comecei a me entender ali, começando ali a adolescência, ainda não, até o final da adolescência ainda não tinha clareza do que era, o que acontecia comigo, com o meu corpo, com a minha mente, mas ali mais para nesse período da adolescência é que ficou muito claro que essa falta de afeto, essa distância emocional que eu criava com a minha família, porque não era deles para mim, não é que eles não tinham afeto, não traziam amor, era de mim para eles. Eu criava uma distância confortável da minha família, porque eu não queria ser desmascarado, eu não queria me vulnerabilizar para a minha família. Então eu carreguei isso para a fase adulta. Final de adolescência, início da fase adulta, eu levei esse modelo. Não posso ser eu, não posso me vulnerabilizar, preciso vestir aqui um personagem, né? Colocar uma máscara. Só que entenda, isso, e pessoas que estão assistindo esse vídeo que se identifiquem com a minha história, você vai entender que isso daqui não é uma maldade, não é para enganar as pessoas, não é para fingir ser o que não é. É algo que acontece naturalmente. Então você não pega uma máscara e entra no personagem porque você quer. É porque você não consegue ser a essência. Você não consegue ser você. Você tem medo de ser você e ser rejeitado. Porque socialmente, moralmente, culturalmente, especialmente na minha geração e nas gerações anteriores, a minha, nessas gerações de agora, mais atuais, já não acontece tanto, mas ainda tem. Isso era, ser homossexual era errado, era motivo de piada. Eu lembro até hoje que lá no programa no Zorra Total, meu pai assistia, amava assistir, e eles faziam piada com o homossexual. Então como eu vou chegar e vou conseguir ser eu mesmo, nossa, sou homossexual, me sinto atraído por isso, não tenho vontade de namorar com mulher, nanana. Como eu vou chegar e falar com muita naturalidade sobre um assunto que era uma piada, que era uma chacota, que era considerado errado? Eu queria pertencer, eu queria ser aceito, assim como todo mundo quer ser aceito. Então, assim, quando eu vejo alguém que desde novinho conseguiu trazer à tona sua sexualidade, conversar com seus pais, eu acho isso fenomenal. Eu acho de uma coragem tremenda que eu não tive na minha época. Então, eu demorei muitos anos para conseguir, para ter essa coragem. E aí, o fato de esse meu primeiro modelo afetivo ser uma ausência de mim, eu levei isso para a fase adulta. Então, o que eu fazia? Nessa coisa muito automática, nesse medo da rejeição, eu comecei minha vida amorosa me relacionando com mulheres. Eu tinha algum tipo de dúvida, eu não sabia exatamente o que ia acontecer na minha vida amorosa, só que na dúvida eu pensava, eu vou para o caminho mais confortável, eu vou para o caminho onde socialmente eu vou ser aceito, onde eu tenho certeza que eu não vou ser rejeitado. Então eu vou por esse caminho, entre aspas, mais confortável, mas que no fundo era super desconfortável, porque você tá com uma pessoa que no fundo não é a pessoa que você estaria se você fosse você. É extremamente densa essa energia. E no fundo você ainda sente que está enganando alguém. Só que eu vou reiterar isso daqui, porque isso aqui foi motivo de muita terapia para mim. Você não está enganando alguém. A pessoa que você está enganando é você mesma. Não é outra pessoa, porque houve uma conexão, de alguma forma teve ali uma conexão, teve uma parceria, teve uma troca, só que você está se enganando lá no fundo. Você está tentando provar que você pertence, que você tem que ser aceito, que você agrada as pessoas, que você é correto. E no fundo é um engano para a própria pessoa. Então eu vivi essa ausência de mim mesmo durante muitos anos, até mesmo na minha fase adulta, com 20 e poucos anos, eu ainda vivia isso, esse padrão. Me relacionei com mulheres, não tive longas relações, mas tive algumas relações com mulheres.
sempre mulheres que eu admirava, sempre pessoas que eu realmente gostava, que tinham um sentimento envolvido, mas que no fundo eu já sabia que não ia ter uma continuidade. Em algum momento eu ia romper, geralmente eu acabava rompendo, eu acabava me afastando, porque eu não queria estar com aquela pessoa o resto da vida. Eu queria me libertar, eu queria poder ser eu queria poder viver a minha sexualidade com liberdade, coisa que não acontecia naquela época, porque eu ficava dentro de uma caixinha. Não foi uma fase ruim, então não foi nada traumático, nada, nossa, que horror que foi. Não, tudo que eu fiz e tudo que eu vivi, inclusive nessas relações, minhas primeiras relações afetivas, amorosas e sexuais foram com mulheres e nunca foi algo ruim. Só que era essa energia que tinha por trás. Eu sei que não vai ser para sempre assim. Algo em algum momento vai chegar, vou me libertar e vou poder viver minha sexualidade livremente. Então, depois de uns anos, isso foi acontecendo. Nessas relações com mulheres, o meu padrão que se repetia era: eu terminava, eu me afastava, eu me ausentava, e isso é muito claro para mim. Então eu não era eu mesmo, eu acabava já encerrando aquilo que eu já sabia que não ia ter futuro. Depois, quando eu comecei as minhas relações um pouco mais livres, onde eu já conseguia ser eu, onde eu já vivia os meus desejos de forma mais verdadeira, onde eu já não estava mais me relacionando ali com as mulheres para pertencer e tudo mais, para pertencer à sociedade, ao que era considerado correto. Nesse momento de maior libertação desse afeto, eu também repeti um padrão. Então, por exemplo, com os primeiros homens que eu me relacionei, eu também repeti um certo padrão, que era mais ou menos assim: de alguma forma eu me anulava, bem no comecinho, assim, bem nas primeiras relações eu também me anulava, eu me ausentava um pouco de mim para agradar. Então, para ser aceito, já num outro contexto, porque aí já não é para ser aceito socialmente, aí é para ser aceito na vida daquela outra pessoa. Então, para ser aceito na vida daquela pessoa, eu preciso me anular um pouco para caber na realidade do outro. Eu repeti um pouco esse padrão ali nas primeiras relações, depois eu fui evoluindo, comecei a fazer terapia e trabalhar o meu próprio autoconhecimento. Nessa época não tinha objetivo nenhum de trabalhar com autoconhecimento. O meu objetivo era passar em concurso, era fazer mestrado, doutorado. Até isso eu buscava ser aceito socialmente, até nisso. Então eu queria ser professor universitário, eu queria uma carreira estável, ou fazer um outro concurso, ganhar muito bem, ter muita segurança. Assim como eu queria ser aceito na vida amorosa, socialmente, eu também queria ser aceito na carreira. E quando eu me libertei de uma coisa, eu também fui me libertando de outra. E por isso que eu falo muito aqui quando eu vou atender as pessoas, ou fazer as mentorias em grupo, que a gente nunca vai trabalhar só relacionamento amoroso, ou só trabalho, ou só dinheiro. Porque quando mexe numa coisa, aquilo respinga em várias áreas. E assim foi comigo. Então eu fui me libertando sexualmente, afetivamente, e comecei a me libertar profissionalmente. Bom, depois, no meu processo de autoconhecimento, eu parei de repetir esse padrão. Eu lembro que o último relacionamento, eu já tô com o Murilo já vai fazer 11 anos. Agora em outubro a gente faz 11 anos que nós estamos juntos mesmo, né? Morando juntos e tudo mais. 11 anos é bastante coisa, né? Mas na minha última relação, antes de conhecer o Murilo, o término se deu por esse motivo. Eu sentia que eu me anulava para caber na vida do outro e sentia que o outro não tinha o mesmo comportamento, então ele não se anulava para caber na minha vida. Ele estava mais do que certo, ele vivia a vida dele, as amizades dele, as relações dele como um todo, e eu era uma parceria, mas eu sentia que eu não era prioridade, assim como eu colocava como uma prioridade na minha vida. E quando essa ficha caiu, a gente terminou, porque eu não sentia aquela reciprocidade. E hoje, olhando, eu vejo que, na verdade, o comportamento dessa outra pessoa estava muito correto. A pessoa se amava, se priorizava, vivia a vida dela e
quando era confortável e tal, a gente estava juntos, mas por mim, eu já me anulava tanto, anulava todas as outras partes da minha vida, que eu ficaria 24 horas com a outra pessoa. Então eu estava muito naquela entrega total que gerava essa diminuição de quem eu era para viver a vida do outro. Então a gente terminou mais ou menos por esse motivo, que hoje, olhando para trás, eu vejo que era uma imaturidade da minha parte, talvez uma falta de repente, uma empatia da outra parte, ou não, ou talvez foi só da minha parte mesmo. E depois que eu conheci o Murilo, o que aconteceu foi algo muito inédito. Por isso que é a pessoa que eu tô há mais tempo. Nunca tinha passado num relacionamento de 1 ano. E agora eu já estou há 11 anos e sei que a gente vai ficar muito tempo juntos. Espero que fique a vida inteira. E o que eu fui percebendo nessa relação minha atual, duradoura, o que aconteceu de diferente nessa relação? Os dois tinham permissão para ser quem são. Então eu sou 100% eu, ele é 100% ele, desde o primeiro dia. Eu lembro que eu gosto muito de comer, eu sou muito comilão, muito guloso, um taurino raiz. E quando a gente se encontrou, a primeira vez que a gente saiu juntos, ele tinha ido lá em casa, a gente ia comer alguma coisa e eu fiz comida. Eu lembro que eu fiz um arroz com frango assado e batata e cebola assados no forno. E aí eu fiz, daí eu comi um monte. Eu fiz de um jeito que eu não fiz aquela linha, eu vou comer pouquinho, vou focar aqui na pessoa. Eu já comi super guloso, já comi um monte, já botei o arroz dentro da panela e não sei o quê. E ele sempre conta essa história rindo de mim, dizendo que ele viu que eu era muito eu quando eu comecei a comer do jeito que eu comia. Não ia mudar meu jeito de comer, eu comer menos, porque estava na frente de uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer. Porque se fosse pra ser, seria. E aí eu já queria que ele me conhecesse do jeito que eu era, sem ficar mascarando as coisas, né? Porque geralmente no começo de uma relação a gente se mostra um pouco diferente. A gente se apaixona por uma ideia e depois que passa um tempo a gente vê, nossa, mas era isso? Foi por isso que eu me apaixonei? Então com ele foi diferente. Ele era muito ele, muito autêntico, como ainda é, e eu também. E acho que esse é o segredo assim, do nosso relacionamento durar tanto tempo, especialmente dentro da nossa comunidade, né? Da comunidade LGBTQIA+, e várias outras siglas que eu devo ter esquecido. Não é comum você ter uma relação que dure mais de 5, mais de 10 anos. Não é muito comum, realmente. E a nossa relação dura muito tempo por causa dessa autenticidade. Então ele não se diminui para caber na minha vida, eu não me diminuo para caber na vida dele, e nós damos muito certo porque uma coisa é não se diminuir, ninguém se anula. Nós estamos bem, nós estamos felizes na relação, sendo quem somos. Mas nós nos adaptamos. Então, por exemplo, se para ele é importante visitar a família, eu vou visitar a família dele com ele, porque eu sei que quando eu quiser visitar a minha família, ele também vai comigo. Então a gente vai se adaptando. Tem um aniversário de uma pessoa que ele conhece. Eu vou com ele, eu vou me adaptar mesmo que eu não queira muito, porque eu sei que também, se acontecer comigo, ele também vai se adaptar. Mas eu não tô me anulando, nem ele tá se anulando. A gente conversa, quer ir, vai, não quer, não vai. Só que a gente vai construindo essa parceria de uma forma leve. E um pilar fundamental da nossa relação, que eu acho que talvez é a grande cura dos relacionamentos como um todo, é a comunicação. Quem não se comunica não consegue se relacionar de uma forma saudável. Mesmo que você seja uma pessoa introspectiva, uma pessoa mais introvertida, né, mais para dentro, é importante falar sobre o que você sente, falar sobre o que você pensa, alinhar expectativas, planos, desejos para o futuro, falar sobre a vida, trocar com a pessoa que você escolheu, dividir a vida. Porque, veja, é tão profundo. Você está escolhendo uma pessoa para dividir a sua vida. O que existe de mais importante na nossa vida é a vida. O que tem de mais importante na minha realidade? A minha vida. E eu escolhi uma pessoa para dividir ou para somar
Na verdade, para somar. Eu escolhi uma outra vida para somar comigo. Então, essa pessoa ela tem uma relevância gigantesca. E eu preciso conversar, eu preciso do diálogo. Isso é fundamental em qualquer relação. Não dá para ficar adivinhando o que a outra está pensando ou querendo que ela adivinhe o que eu estou pensando. Eu já vivi muito isso. Eu fazia cara feia. Eu tentava demonstrar que eu não gostei de alguma coisa, só que eu não falava. Então, em todas essas relações antes de conhecer o Murilo, eu não era tão comunicativo assim dentro da relação. Eu esperava a pessoa adivinhar o que eu estava sentindo. E tem tanta gente que eu vejo, que eu atendo, né, demandas de relacionamento, que vivem isso, fica esperando. Não, mas ele tem que saber. Ah, mas ela devia saber que não ia gostar disso. Não, tem que falar. Porque a outra pessoa, ela não está dentro da gente. Ela divide a vida, mas ela não vai fazer essa leitura tão precisa do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo. Então, comunicação é tudo. Eu diria que comunicação é a grande virada de chave, adaptação, então eu me adapto, né, ao outro sem me diminuir, porque adaptar-se é completamente diferente de anular-se. Muita gente se anula, eu me anulava nas relações anteriores, eu deixava de ser eu. Eu perdi a minha essência para estar junto com a outra pessoa. E isso não é se adaptar. Adaptação é algo leve. Eu tô morando numa casa, agora eu preciso mudar de casa, então eu me adapto à nova casa. Continuo feliz, continuo bem, só que eu tô numa nova casa. Então eu não tô me matando para estar junto com a outra pessoa. E aí, em outro vídeo mais específico, eu vou falar sobre a minha relação com o Murilo na parte profissional. Porque eu entrei no autoconhecimento e eu era aquela pessoa chatinha que ficava enchendo o saco dele para ele também ir por esse caminho. Ah, vai fazer a terapia X lá que eu fiz e amei, vai fazer tua constelação, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele não ia. E teve um momento ali que eu percebi que ele começou a se movimentar quando eu parei de falar. E ele foi vendo que a minha vida estava mudando, eu estava evoluindo, eu estava me sentindo melhor. E ele, daí por si só, ele escolheu entrar nesse caminho. Quando eu vi, porque tudo aconteceu muito rápido, quando eu vi, ele chegou para mim e falou assim, vou me matricular num curso de constelação familiar. Eu fiquei chocado. Porque mal ele ia fazer a constelação dele e rapidamente ele já queria aprender aquilo, um curso de quase 1 ano, e lá foi ele fazer o curso, mudou a vida dele, hoje ele trabalha com isso. Mas eu vou gravar um outro vídeo específico falando sobre essa nossa parceria, não só afetiva, mas a parceria também profissional, porque eu acho muito importante e é uma característica bem presente do meu relacionamento. Uma outra virada de chave muito importante na vida amorosa é parar de culpar o outro. E assim, você só vai conseguir parar de encontrar o erro no outro. Ele não faz isso, ele não sabe o que eu tô pensando, ele não faz o que eu gosto. Você só vai parar com essa historinha de culpar o outro quando você entender de verdade que é você que cria a sua realidade. Porque enquanto você achar que a sua realidade é criada de fora para dentro, que o outro tá interferindo, não sei o que, na sua vida, o outro... Isso é uma historinha para boi dormir que a gente conta. Eu contei até ontem, praticamente, eu contava essa historinha para mim, até eu entender, não, para tudo, vamos zerar a vida, zera tudo, acaba tudo, limpa tudo, e a partir de hoje eu sei que eu sou o criador da minha realidade. Não existe mais o outro é um outro universo, mas eu preciso entender que sou eu que crio tudo, inclusive minhas relações. Se eu estou vivendo com uma pessoa assim, assim, assado, eu criei aquela pessoa na minha vida por alguns motivos, principalmente pelas minhas crenças. Então, se eu tô hoje casado com uma pessoa, com um homem super parceiro, meu sócio nos negócios, um super amigo, um grande amigo e tudo mais, e a gente tem prazer e tem alegria em estar junto e plenitude, eu criei essa realidade. E antigamente, há mais de 11 anos atrás, eu não criava essa realidade porque eu achava que era o outro, eu não sabia que era eu que criava. Eu não sabia como que se dava essa conexão entre duas pessoas. Eu achava que as coisas eram aleatórias, que um belo dia eu ia encontrar alguém, ou que talvez eu nunca ia encontrar alguém. Eu não tinha noção que estava dentro de mim, que eu tinha o poder de cocriação, de criar junto com o universo um parceiro para minha vida.
uma pessoa para construir, para desenvolver essa grande dádiva que é a vida. Então a grande libertação dentro dos relacionamentos é quando a gente entende que é a gente que cria tudo, inclusive a outra pessoa. Ah, não gosto da pessoa? Você criou. Gosto? Parabéns, você criou também. Pensando em todo esse contexto aqui que eu contei, da minha história de vida e tudo mais, fiz um resumão da minha vida amorosa, foi a partir disso que eu criei a mentoria Relacione Ser, onde eu desenvolvi 6 passos para você destravar suas relações como um todo. Claro que tem os passos ali para destravar o amor, né, a vida amorosa, mas eu não fico preso na mentoria Relacione Ser só a vida amorosa, são as relações como um todo, é a sua relação com a vida e principalmente a sua relação de você com você. Então a mentoria Relacione Ser, ela tem 8 encontros ao vivo, toda segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, dia 26, durante 8 segundas-feiras seguidas, nós nos encontramos às 8 horas da noite para fazermos técnicas de reprogramação mental. Então a gente vai lá, eu vou guiar você numa meditação profunda e a gente vai reprogramando suas crenças limitantes, crenças sobre família, crenças sobre a vida, crenças sobre você, excesso de autocrítica, de autocobrança, não merecimento, autossabotagem, crenças sobre sexualidade reprimida, o inconsciente, o que está reprimido lá no inconsciente, que está gerando um sintoma na sua vida e você não consegue destravar. Então é uma mentoria bem profunda, ao mesmo tempo muito acolhedora e muito amorosa, e junto com esses 8 encontros ao vivo das segundas-feiras, você tem acesso vitalício a uma plataforma com os 6 módulos de exercícios, que é o passo a passo que você vai fazer na sua casa, no seu tempo. Você tem acesso para a vida inteira a essa plataforma e todos os encontros ao vivo também ficam salvos, caso você não consiga estar ao vivo em algum desses encontros. Como bônus, eu estou entregando também a formação completa no Reiki, nível 1. Eu coloco o Reiki como um bônus porque foi algo que me transformou também. O curso de Reiki é um curso rápido, assim, de um dia. Ele mudou muito a minha energia, mudou muito a minha forma de me relacionar. Além do Reiki, eu também coloco como bônus na mentoria 21 dias de meditação guiada. Então eu tenho uma meditação para cada dia, uma meditação para cada tema da vida. Você vai fazer uma meditação todos os dias e também temos um workshop ao vivo de constelação familiar, onde a gente vai constelar as nossas relações em um evento online e ao vivo. Tudo isso é online e se você tiver interesse, é só clicar no link que eu vou deixar aqui ou entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida. Dentro da mentoria, sem sombra de dúvidas, você vai melhorar muito as suas relações afetivas, sua relação com a vida e a sua relação principal, que é com você mesma. Espero que esse vídeo seja contribuição. Curte, por favor, deixe seu comentário aqui. Eu quero saber se alguma parte da minha história de vida amorosa conectou aí com a sua vida. Coloca aqui que eu sou muito curioso. Quero saber o que você achou desse vídeo e eu te encontro em breve no nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até mais.